Olá pessoal, estamos de volta ao estúdio da Astros Wave. Eu sou a Fran, a CS aqui da Astros Digital, e estou com os meus colegas gestores de tráfego, o Gabriel e o Luiz. Pessoal, quero que vocês se apresentem e falem um pouco do trabalho de vocês. Legal, Fran. A primeira coisa, agradecer, né, o espaço. Eu trabalho já com a Astros há 8 anos, então eu vi a Astros crescer, né, eu fico muito feliz com todo esse crescimento, da forma que os clientes veem a agência hoje, né. Então é muito legal estar aqui, podendo ter essa oportunidade de estar falando e agregar um pouco, né, principalmente com o Luiz aqui, né, que ele já vai se apresentar, mas trazendo todo esse nosso universo do Ads, que a gente tem tanta coisa acontecendo, então é sempre legal a gente poder passar isso para frente e entender como a gente pode estar aplicando isso no nosso negócio. Luiz. Primeiramente, agradecer também a oportunidade de conversar com vocês. Então, me chamo Luiz, sou gestor de tráfego e também responsável por toda a configuração de tags de todos os nossos e-commerces. Trabalho na agência desde 2022. O Gabi, como ele já comentou, ele trabalha há mais tempo aí, então é sempre um grande aprendizado com ele. Vamos lá hoje conversar um pouquinho sobre gestão de tráfego. Apresentações feitas, então. Eu gostaria de saber de vocês como vocês enxergam o atual mercado de tráfego pago hoje em dia, falar um pouco dessa jornada do cliente, dessa experiência, e também entender, né, que hoje é preciso de estratégia para trabalhar com tráfego pago, não é apenas apertar botão, né? Então, eu gostaria de entender de vocês como vocês enxergam esse mercado atual do tráfego. Não, legal, Fran. Então, é uma coisa bem importante para a gente estar começando a falar sobre isso, porque o mercado ele muda muito, né? Eu vejo lá em 2017, quando eu entrei aqui na Astros, eu vi um cenário que já era difícil, mas a gente hoje tem muita ferramenta que pode nos ajudar e como é que a gente pode estar explorando isso a nosso favor, né? Porque a própria jornada de compra dos usuários, ela aumentou muito, né? Então, antigamente, eu lembro que, para a gente comprar, via um anúncio já comprava. Hoje a gente é bombardeado de anúncios, né? Então, a gente precisa se destacar e fazer, dar um motivo, né? Ou resolver uma solução para vender o nosso produto. Então, a gente tem que trabalhar melhor isso, porque as pessoas também têm um nível de maturidade, né? É um ponto muito importante, né? Reclame Aqui, Google Meu Negócio, né? As próprias avaliações são muito importantes. Antigamente era só, de fato, mostrar um anúncio, a pessoa se interessava e já comprava. Hoje, assim que ela recebe um anúncio, ela vai receber do concorrente X, do concorrente Y e assim por diante, né? Então, a gente tem que estar trabalhando melhor isso e pensando no funil, né? Então, até o Luiz depois vai estar comentando sobre essas questões, que a gente sempre tem essas trocas muito positivas aqui na Astros. Até a gente costuma brincar, né, que é um olhar 360, porque a gente olha de fato todos os pontos, porque essa jornada ela está cada vez mais longa. Essa jornada não é mais linear, né? Isso. E a gente tem ferramentas para conseguir entender isso, né? Então, a gente traz aqui muito na Astros isso, né? Então, o que o cliente nos traz e o nosso olhar mais analítico, principalmente com ferramentas, o Analytics, para estar entendendo, né? E a gente tem uma ferramenta dentro do Google Analytics, a gente consegue ver, né, como a jornada está crescendo mais. Às vezes a pessoa viu no Google, depois ela vai converter na meta, ou até mesmo no teu Instagram. Então foi esse o tempo, né, que só ter seguidor era uma métrica de vaidade. Hoje a gente ainda tem ali, né, que construir essa base, tão importante como mandar um e-mail, né, a gente tem ali também toda essa questão de, às vezes, a pessoa vai vindo ads, né, depois vai converter no teu Instagram, no e-mail. Então a gente tem que estar fazendo toda essa jornada, pensando nessa jornada para conseguir vender um produto. Seja um produto, né, no e-commerce, seja um produto empresarial, mas a gente tem que estar olhando para esses pontos, né? Então, eu acho que o resumo disso tudo, né, é que a gente tem um mercado que ele está mais maduro e tem muita concorrência. Né? Então, hoje acredito que depois da pandemia isso também tenha se intensificado, essa maturidade, né? Sim. Os empresários começaram a ver essa necessidade de estar online, né? Depois da pandemia, eu acho que teve esse... Total, e assim, veio um boom muito grande, né? Todas as empresas começaram a entrar, tem uma facilidade de entrar no digital, né? A gente tem vários clientes que entram aqui, a gente tem que cuidar desde o Google Meu Negócio da pessoa, né? Então, assim, por isso que só falar de ads, não dá mais só para falar de ads, né? Então, às vezes ali o ads vai ser a porta de entrada, mas como é que tá o resto da tua empresa no digital, né? Então, é uma coisa que eu sempre vi que a Astros sempre se preocupa muito com isso, né? Eu sempre aprendi muito com isso, eu sempre trago isso aqui para os nossos clientes, né? Como é que a gente vai estar te inserindo no digital de uma forma que o cliente vai também se sentir confiável. Porque só preço não é todo cliente que vai conseguir, né? Então, às vezes, a gente tem ali um mercado muito saturado que a gente não vai conseguir competir com o cara que importa. Então, qual que é o nosso diferencial, né? Então, eu acho que é realmente ir por esse lado, né? Entender que o mercado está mais saturado, mas a gente precisa de uma maturidade para conseguir entrar e conseguir vender mais também.
Aí, Luiz, fala um pouquinho sobre essa saturação do mercado, né? Como é que tu vê hoje essa questão dos ads, principalmente na parte do meta, né? Nessa saturação. Isso. Hoje é cada vez mais. A gente tem uma competitividade muito grande no mercado. Tá todo mundo querendo anunciar, então claramente fica cada vez mais caro quando a gente tem uma concorrência desse tipo, né? Então, o nosso principal desafio muitas vezes é encontrar um CPM mais barato, digamos assim, encontrar as pessoas certas para a gente conseguir impactar, ou seja, as pessoas que estão mais próximas de realizar uma compra, né? Só explica para nós antes o que é um CPM, só para o pessoal entender também, Sim, né? o CPM é uma métrica secundária, a gente pode falar, né? É claro que a principal métrica que a gente sempre vai analisar é o CPA e o ROAS, mas a CPM é uma métrica secundária que, por muitas vezes, a gente acaba analisando quando o CPA e o ROAS não estão bons, né? Então, o CPM é basicamente o custo por mil impressões, diz pra gente basicamente o quão caro é anunciar para um determinado público. Então, quanto mais barato, claramente mais pessoas a gente consegue impactar com o mesmo orçamento, né? Então, quando a gente tem um CPM barato, a gente consegue também, de novo, impactar mais pessoas e, por consequência, vender para muitas mais pessoas, né? Então, uma análise que a gente sempre faz muito aqui na Astros é uma análise com analytics para entender realmente qual é o funil de um determinado e-commerce, né? Então, o usuário sempre vai chegar dentro do site e ele vai poder fazer várias ações dentro do e-commerce, né? Mas a principal delas, claramente, é visualizar o produto, depois ele vai adicionar ou não no carrinho, vai ou não iniciar o processo de checkout e vai ou não fazer a compra, né? E cada uma dessas etapas a gente consegue calcular o gap entre uma e outra etapa. E é exatamente nessa análise do funil que a gente entra muito, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma taxa da visita para o carrinho muito baixa, tem determinadas coisas que a gente precisa fazer para melhorar. E todo time acho que se envolve nisso, né? Vocês dão essa orientação e o time vai se envolvendo de acordo com o que é necessário fazer para poder atingir esse objetivo, né? Então, isso que é legal também dessa atuação, como o Gabi disse, 360, né? Então, vocês trazem essa análise bem profunda do que está acontecendo nos ads e a equipe vai atuando de forma bem em parceria mesmo para poder atingir o objetivo do cliente, né? E aí, Gabi, também eu gostaria de entender um pouco mais sobre essa questão no Google Ads. Como é que está essa questão do mercado no Google Ads especificamente, nessa questão de custos, né? Uhum, Porque a gente está sendo impactado diretamente por muitos anúncios no Google Ads ultimamente, né? uhum, Como é que está atualmente esse mercado, assim? sim. Acho que é muito importante a gente entender, né, se o nosso produto ele precisa estar no Google ou no Meta, né? Então, principalmente, né, o Meta Ads, quando a gente fala de Meta Ads, né, a gente está no Instagram também, que é aquele anúncio de gerar um desejo, né? Às vezes a pessoa nem sabe que precisa daquilo. Então, para alguns nichos, a gente também não tem que explorar tanto o Google e ir já para essas frentes. Agora, no Google, se a gente faz essa identificação, né, a gente sabe que esse cliente precisa, que é a gente chama de fundo de funil, né? Aquela pessoa que já tem consciência do que ela quer comprar ou da dor que ela quer resolver, né? Então, eu preciso de um consultório, eu preciso de um advogado, eu preciso comprar um tênis cor-de-rosa. Eu vou lá no Google e pesquiso, eu vou aparecer para essa pessoa. Então, assim, a gente tem que entender que o Google ele é mais caro sim, só que ele é fundo de funil, né? Eu tô pegando uma pessoa que ela sabe, ela saiu, né, pegou o celular dela, ou no trabalho, ou em casa, fez a pesquisa para comprar ou adquirir um serviço. Então, assim, a gente vai pagar mais caro por isso, né? Então, intercalar e entender de fato o nosso produto, né? Então, eu acho que o que mais importante a gente faz para os clientes também é, assim, de fato, esse diagnóstico. Então, às vezes o cliente, eu investia no Google, não tinha resultado. Mas por quê? Né? Em que momento que a gente vai ter que entrar no Google? Porque hoje o Google não é mais palavra-chave, né? A gente tem hoje o próprio Google Lens, né, que é uma ferramenta nova do Google, quer tirar uma foto, ele vai tirar essa foto e vai fazer uma pesquisa no Google. Então, cada vez mais vai ser menos palavra-chave, entra tudo que a gente faz para os clientes aqui também, que é, né, a gente sempre se cuidado com fotos, descrições. Então, assim, o futuro do Google Ads também, não só do Google Ads, do orgânico também, é essa busca aprimorada por imagens, né? Então é uma coisa que a gente sempre traz isso para os clientes, né? E isso é o futuro. Às vezes o cliente ainda está muito apegado naquela questão, palavra-chave. Que palavra-chave que a gente vai usar para o nosso negócio? Hoje é cada vez mais isso, né? Então, daqui a pouco acho que o Luiz também vai trazer um pouco de IA, Isso, mas eu ia até perguntar para ele, Luiz, com a IA, com o avanço da IA, o que tu tem notado de diferença no Meta? Agora, o que tu tem percebido, assim, dessa interação entre IA e Meta?
pudesse comentar pra gente um pouquinho. Sim, internamente no Meta a gente já tem as campanhas Advantage Plus, que a gente chama, ela já se aproveita muito do próprio algoritmo do Meta, então ela é muito importante para fazer toda essa gestão e claramente com o avanço dessa IA é muito mais fácil encontrar as pessoas certas para a gente anunciar, né? E aliado a isso a gente tem toda a gestão de tags também que posso comentar depois, mas outro ponto importante dentro do Meta é aquela geração de imagens dentro do próprio gerenciador de anúncios. A gente já tem isso em grande parte das contas, né? Embora esteja num estágio muito inicial e muitas imagens não ficam tão boas quanto a gente gostaria, já dá para perceber que elas estão lá e provavelmente isso vai melhorar muito com o passar do tempo, né? Até hoje mesmo eu mandei pro Gabi um criativo que a gente modelou algo que a gente já tinha pronto, feito por um designer, mas a gente só largou no ChatGPT e ele fez uma variação do criativo muito boa, né? Até poucos meses atrás, a geração de texto dentro de uma imagem do ChatGPT, ela era muito precária. Ficava muito estranho as palavras e tudo mais, mas, cara, hoje já tá ótimo, né? Ele deu só uma borradinha, assim, no logo do cliente, mas ela já tá praticamente perfeita, assim, com relação ao texto. Tudo que a gente insere lá, ele já fica quase perfeito, assim, com relação ao texto mesmo, né? E claro, a gente tem outras IAs também fazendo outros papéis importantes, né? Então acho que esse não tem como escapar do ChatGPT, né? Principalmente que é a plataforma que a gente mais acaba utilizando, né? Os nossos dados que lutem, né? Mas é o futuro, né? E a gente tem que estar antenado, né, nessas mudanças. E meninos, então, eu quero entender como que vocês enxergam, o que vocês enxergam como essencial hoje no processo de gestão de tráfego, né? É possível a gente falar assim que existe um resultado único, algo que vai funcionar para todos os clientes, independente de estratégia? Se existe isso, né? E o que fazer para garantir um trabalho bem estruturado? Uhum. Eu acho que esse é um diferencial que a gente tem aqui, né? Porque, assim, muitos dos clientes hoje já faziam ads antes, né? Às vezes fazia por conta, às vezes tinha uma outra agência que não gostava, né? Mas, assim, com esses dados a gente consegue ter um direcionamento melhor, né? Então, eu acho que o momento agora é realmente, né, de conseguir ter uma estratégia baseada em dados, é um diferencial nosso, Uhum. né? E com isso a gente consegue estar olhando aí pro futuro, né? Então, acho que realmente é por essa direção. Mas é engraçado, né? Quando eu tava falando ali, eu lembrei exatamente hoje de manhã mesmo, o Luiz mandou para mim, né? A gente conversou e realmente como melhorou essa questão da IA pro Ads, né? Então, assim, não tem como fugir disso, né? E sim, não só pro Ads, né? Eu sempre gosto de puxar para outras vertentes, né? Porque quando a gente fala de venda, né? Hoje o cliente ele quer vender, né? Empresa que não tá crescendo, ela tá morrendo, tá quebrando, né? Então a gente precisa estar crescendo a empresa do cliente, né? Então o cliente que entra aqui, a gente vai ter todo esse esforço para crescer a empresa do cliente e entendendo isso, né? Como que o mercado tá mudando. Uhum. E eu acho que também entendendo um pouco do modelo de negócio do cliente, porque imagino que cada especificidade deve ser vista também dentro da gestão de tráfego. Daí, Luiz, se tu puder comentar alguma coisa nesse sentido, por exemplo, vamos lá, quem clientes que trabalham com autopeças, interessante de repente ter um catálogo, enfim, como é que você faz essa gestão ali para cada cliente, né? Como é que é feita assim? Tendo como exemplo um cliente de autopeças e outros tantos que a gente tem com relação a realmente ter a gestão de produtos físicos mesmo, é principalmente a gestão de catálogo mesmo, né? Ter um feed de produtos muito bem alinhado, principalmente curva ABC de produtos, para a gente sempre entender quais são os produtos mais responsáveis pela grande parte do faturamento de um cliente. Então, a gente precisa ter o feed de produtos muito bem organizado para colocar ele tanto no Google quanto no Meta, né? Então, principalmente hoje no Google a gente se aproveita muito dessa configuração para campanhas de PMax e de catálogo, né? Que hoje o Gabi até pode comentar melhor, mas campanhas de PMax é a grande parte das campanhas que a gente gerencia hoje, né? E dentro do Meta são as campanhas de catálogo de Vantage Plus. Agora o Meta tem esse nome para todas as campanhas que se utilizam muito mais de algoritmo para fazer toda a configuração, mas realmente essa campanha de catálogo onde é só mesmo o criativo é de fato aquela foto, aquela imagem do produto que está cadastrado no site do cliente, né? Então essa é a principal melhoria que a gente tem assim com relação a IA também dentro da gestão do tráfego, né? Ou seja, essas campanhas elas são muito mais simples de serem feitas, né? A gente não precisa muitas vezes a gente não precisa configurar muitas coisas dentro de uma campanha, né? Fica cada vez mais fácil, até a gente estava comentando há poucos dias atrás também que hoje a gente não precisa de um grande número de campanhas, né? Hoje a gente precisa cada vez mais focar em fazer uma análise de fato do funil, entender onde a gente tem esses gaps, né? E
deixar o algoritmo mesmo trabalhar, principalmente em campanhas de e-commerce, onde a inteligência que o próprio Meta tem, ele se aproveita muito dessa própria inteligência que ele tem, né? Então, cada vez mais, acredito que esse seja o caminho. E, claro, uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção é com relação às tags, né? Eu puxo muito nesse ponto aqui na agência, né? Com relação a fazer toda essa gestão de tags. Quando a gente não tem as tags instaladas, muitas vezes a gente adia a publicação das campanhas porque a gente não tem as tags bem configuradas, né? E acontece mesmo. Acontece muito. Então, essas tags são responsáveis por alimentar o algoritmo, né? Sempre que a gente precisa metrificar quantas vendas uma determinada campanha teve, a gente precisa ter a tag do Meta, a tag do Google e tantas outras tags que a gente tem hoje. Elas precisam estar instaladas dentro do site, né? Então, por exemplo, dentro do GA4, a gente precisa ter uma tag para visualização de início de sessão, uma tag para identificar quantas pessoas adicionaram os produtos ao carrinho, quantas pessoas iniciaram o checkout de fato e quantas pessoas principalmente compraram, né? E cada uma dessas tags tem seus respectivos parâmetros. Ou seja, em cada uma dessas tags a gente precisa ter lá o nome do produto, qual a quantidade de produto que foi adicionado ao carrinho, por exemplo, qual foi o preço desse produto. E principalmente em uma tag de compra, hoje mesmo o Google emite vários avisos quando a gente não tem isso instalado, que é a configuração de dados de usuário, né? Então, quando a gente não envia através dessas tags do Google o nome, e-mail e telefone do usuário, ele já começa a emitir uma série de avisos lá no gerenciador de metas do Google, né? Então, a gente precisa ter lá mesmo o nome, o e-mail e o telefone do usuário, e ele já está pedindo também o endereço do usuário, né? Então, são coisas que a gente envia através de parâmetros também dentro de uma tag, para que de fato ele melhore toda essa atribuição. E o mesmo ocorre no Meta, né? A gente precisa ter esses mesmos parâmetros identificados, porque, por exemplo, se eu te disser somente o nome, o primeiro nome de uma pessoa, fica difícil de identificar quem é a pessoa, né? Agora, se eu te falar qual é o nome, o sobrenome, o e-mail e o número da pessoa, fica muito mais fácil identificar. E isso acontece muito também no Meta e no Google, porque de fato ele precisa identificar melhor, embora ele já tenha muitos dados da gente. Quanto mais dados o próprio site entregar para a campanha, ou seja, para as tags, mais fácil é de fazer essa atribuição e com mais clareza ele vai conseguir identificar novos compradores com base naqueles compradores que já efetuaram de fato uma compra, né? E Gabi, fala um pouquinho sobre o que o Luiz comentou, o que que é essa PMax aí, para o pessoal Vamos lá. entender. Vai lá. Sim, a gente sempre comenta para os clientes, né? Parte mais técnica, falando de uma campanha do Google, mas só voltando um pouquinho atrás, né? Quando tu perguntou, né, qual que é a estratégia de fato é isso. O que que o cliente quer? Eu quero mais lead, eu quero vender mais, o quê? Né? Então, iniciei a empresa agora, ou abrir uma unidade em outro lugar, eu quero aparecer mais. Então, são várias estratégias que vai ser de acordo com o que o cliente quer. Né? Então, a gente tem que pensar muito em cima disso, tá? Então, a PMax, né, é uma campanha hoje que a gente consegue entrar em todos os canais do Google. Né? Então, assim, como eu falei, né, a questão palavra-chave. A palavra-chave está cada vez mais tendo relevância. A gente no Google vai ficar pagando por palavra-chave. Tem palavra-chave que custa 10, 20 reais. Então é muito caro a gente pagar por isso. É só para explicar, então, toda vez que a pessoa clica naquela palavra-chave, o cliente está pagando tanto, né? Isso. Uhum. Então, assim, às vezes está muito caro a gente entrar nesse jogo de leilão, né? Então a gente fica pagando por um clique muito caro. Então a PMax é uma campanha abrangente do Google, resumindo, né? De forma menos técnica aqui. Então o que a gente tem ali, né? Display, Gmail, YouTube, rede de pesquisa também com palavra-chave. Mas lá quando a gente segmenta no PMax, não é por palavra-chave, são termos de intenção. Então, por exemplo, meu produto ou minha persona, a gente mapeou, tem esse tipo de comportamento ou gostam de determinadas coisas. A gente joga isso, como o Luiz trouxe, né? Toda essa questão de, nunca se falou tanto, né, de machine learning também, se fala muito de IA, mas a IA é alimentada por machine learning, né? Então a gente precisa estar alimentando. Então, realmente, quando o cliente entra, né, Luiz, aconteceu essa semana, o cliente ficou 2 semanas aí, praticamente sem rodar nada, porque a gente falou, a gente precisa das tags, né? Porque senão a gente vai estar rodando um anúncio no escuro e a gente vai estar pagando só por custo por clique. A gente não quer clique para o cliente, a gente quer de fato que ele esteja convertendo, seja uma geração de lead, seja vendendo, né? Para a gente entender e como é que as pessoas compram no teu e-commerce. E a partir disso, sim, a gente consegue fazer uma campanha ali que a gente vai trazer o objetivo do cliente. Não, a gente vai ficar no escuro. E uma coisa importante, né, de comentar, meninos, que vocês podem também falar um pouquinho,
não é só a gente organizar a nossa parte aqui, né, do tráfego, tá tudo certinho, ter as UTMs, tá tudo organizado, mas o cliente também tem um setor comercial, né, que possa atender essas demandas. Eu acho que a gente também tem que olhar por esse olhar, sempre trabalhar a quatro mãos, né? Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a necessidade de ter um CRM bem integrado e de ter também um time comercial preparado, porque muitas vezes ainda não se tem um time 100% focado em receber os leads que vem pelo Meta, né? Então tem muita dificuldade ainda de como fazer essa abordagem. Aqui a gente tem, o Luiz pode comentar um pouquinho sobre o cliente oculto que a gente faz de vez em quando, né? Que é Que o justamente cliente não para avaliar. gosta, Que o cliente não né? gosta, Mas a depois gente a gente, identifica né? ali. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre isso, né? Isso com relação a CRM e toda essa gestão de clientes que chegam pro nosso cliente, no caso, né? ah, Muitas vezes a gente utiliza uma campanha de WhatsApp, que é a mais difundida hoje, quando a gente tem principalmente campanha de leads, seja para algum serviço em um estabelecimento físico ou algo assim. Muitas vezes o atendimento passa pelo WhatsApp, e quando a gente percebe que o cliente não tá vendendo muito com essas campanhas, a gente parte para fazer um cliente oculto, né? E também é nosso papel identificar quais são os gaps. Também é quase como se fosse o mesmo funil do e-commerce, mas voltado para uma campanha de WhatsApp, onde a gente identifica o porquê não estão ocorrendo vendas através do WhatsApp. Muitas vezes é por conta de não ter um atendimento com um script muito bem alinhado. Então, algo que a gente faz muito com os nossos clientes é, de fato, chamar eles no WhatsApp através de um outro número, fazer esse cliente oculto que a gente chama e identificar todos os pontos de melhoria que ele consegue ter no atendimento dele. Aí sim a gente consegue ter noção de onde está esse problema e como melhorar, porque só a campanha de WhatsApp, por si só, ela não vai vender. A gente precisa também ter esse atendimento muito bem alinhado para, de fato, ocorrer a venda, né? Por exemplo, se a pessoa demorar para ter uma resposta lá no WhatsApp, cara, quem sabe ela vai procurar o concorrente para fazer essa compra, né? Então, ou às vezes a gente não gerou tanto interesse por parte do cliente naquela troca de mensagens e tudo mais, ele vai acabar encontrando outra pessoa que está vendendo o mesmo produto, quem sabe mais barato, e também nesse ponto a gente acaba entrando com relação à oferta, né? Uma oferta que vende não é só aquela que tem um preço mais barato, é onde o cliente sente que está tirando vantagem da situação, digamos assim, né? Quantas vezes a gente mesmo já optou por comprar mais um produto numa mesma compra só porque a gente ia ganhar aquele frete grátis, né? Então esse é um exemplo de uma oferta que realmente vende, né? Uhum. E assim, a gente já comentou da questão da atuação 360 da Astros, mas eu gostaria de ouvir de vocês, como é que vocês recebem as demandas quando chegam? Como é que é esse processo? O que vocês analisam primeiro? Todo esse processo, assim, do designer, do analista, vocês se envolvem com esse processo criativo? Quando precisa de alguma coisa, vocês estão solicitando, só para quem ainda não é cliente também, para entender como que funciona. E para quem já é também, né, que muitas vezes esse processo fica muito interno. Então, só para entender como é que é esse fluxo da agência, se funciona para vocês, né, e entender um pouco como é que é. A gente tem um fluxo de trabalho que semanalmente a gente se reúne para fazer toda uma análise do que rodou na semana, quais foram, por exemplo, em um determinado cliente, quais foram os criativos que mais performaram nos últimos 7 dias, e muitas vezes a gente solicita de volta para o time interno de design para fazer novos criativos com base naqueles que já performaram, né? Então esse é uma pontinha, assim, digamos assim, de todo o processo, né? Além disso, a gente tem toda essa configuração de tags que precisa ser feita periodicamente. Muitas vezes algumas coisas acabam mudando ao longo dos meses, mesmo em configuração de tags, né? Então a gente precisa fazer toda uma revisão de tags periodicamente, né? Hoje a gente faz a cada 3 meses aqui dentro da Azure, então a cada 3 meses a gente tem uma tarefa sendo aberta no nosso sistema interno para fazer toda essa revisão de tags e ver se todas estão funcionando e tudo mais, né? Então, como parte do Meta, é toda essa questão, né? O Gabi pode comentar também como que é com o Google, né? Não, também, né? E a gente vê que tá no dia a dia, às vezes, teve uma mudança no site. O próprio Google, às vezes, muda alguma coisa, a gente tem que se adaptar. Então a gente tá sempre tendo esse cuidado, que é super importante, né? Porque é de fato isso que vai guiar o projeto, né? A gente saber qual que é o objetivo do cliente. Não adianta a gente levar também, né? Às vezes a gente vê os clientes vêm de outra agência aqui, um relatório super completo, mas o cliente quer saber no final se vendeu mais ou gerou mais lead, né? Entra essa parte que o Luiz trouxe também, né? Que a gente sempre traz também
importância de um CRM, né, para a gente entender de fato, e o próprio, né, cliente oculto, para a gente entender como é que está esse atendimento. E eu sempre trago, né, esses dias eu estava conversando também, a Liz não está aqui hoje, né, nossa coordenadora, mas a gente conversou e eu falei, né, esses dias eu dei um problema na bateria do meu carro, mandei mensagem para os 3 primeiros que apareceram no Google, fui para o Google pesquisar a bateria para o meu carro, para o meu modelo, vi os anúncios patrocinados que apareceram para mim, tinha uma extensão do chamado do WhatsApp, mandei mensagem para os 3, com quem que eu comprei, com o que me deu um atendimento mais rápido e parcelou, fez um parcelamento maior. Então a gente tem que levar em consideração essas mudanças. Por exemplo, né, bateria. Ninguém quer trocar a bateria do carro, né? Então a gente tem que trocar ali realmente, né, pensar muito nessa questão ali, né, de como é que eu vou fazer para vender mais para esse produto, né? Então a gente tem muitos clientes aqui, né, desse universo, principalmente, né, de carro, então a gente entende muito disso e a gente sempre leva isso para os clientes. Então é muito importante a gente se colocar como o consumidor, né? Como é que o meu consumidor compra o meu produto? Ou ele vai contratar a minha empresa para uma, né, contratar um serviço B2B para minha empresa? Como é que a gente vai contratar? Se eu estivesse procurando para contratar esse serviço, né? Isso é muito importante, volta naquela questão da jornada, né? Por que alguém compra meu produto ou contrata o meu serviço? Se colocar realmente no lugar do consumidor, né? Sair Sim, um pouco da questão da gestão, assim, porque muitas vezes a gente tem uma ideia do que performa, mas nem sempre é aqui, de fato, aquilo que sim, vai dar certo, né? Então, hoje em dia, o teste é fundamental, né? O total. teste no digital, ele é fundamental em Uhum. todos os aspectos, E a né? questão de oferta, né? Não é só Uhum. preço. Porque às vezes, não tenho preço. Beleza, o que que a gente, né, a gente faz uma análise SWOT, né? Ver as forças do cliente. Como é que a gente vai abordar isso aqui? Porque às vezes, só oferta, oferta. Não é todo cliente que consegue ter oferta, né? Ter um preço mais competitivo. Mas se eu tenho uma empresa ali que não tem muita avaliação negativa, se o meu reclame aqui, as pessoas ali tenham cuidado de responder, as pessoas vão comprar. Mesmo que às vezes esteja mais caro, mas eu confio nessa empresa, eu vou ver o Instagram, tem um trabalho legal, que é uma coisa que a gente se É preocupa o muito aqui, branding, né? né? A Uhum. gente sempre fala, pô, vamos fazer um Instagram legal, vamos crescer os seguidores. O Luiz traz muito no Meta, né? Campanha para ganho de seguidores. Foi-se o Uhum. tempo que era só uma métrica de vaidade. E Uhum. tem um impacto, né? Tu chegar Tem numa, né? Tem mais autoridade, é. seguidores. Uhum. Então, principalmente, né? Alguns produtos que não vai ser só, pô, a gente vai vender esse produto sem ter o preço mais barato. Então, a gente tem que trazer isso aí, né? E às vezes é difícil para o cliente entender. Então, a gente sempre tenta conversar, né? Nas nossas reuniões, não falar só de ads, né? E não falar só de conversão, Sim, especificamente, né? Tem todo um trabalho de branding mesmo, sim, porque assim, ninguém compra de uma marca desconhecida, assim, até compra, mas no impulso ali, mas na hora que vai pesquisar, pode sim. ser um empecilho, né? Sim. E aí, exatamente, né? A gente tá num momento que os impostos estão mais caros, tá mais difícil a gente trazer produtos, né, da China. Então, isso vai encarecendo o mercado como um todo. Então, fica difícil a gente competir só com preço, né? A gente tá falando do e-commerce. Então, a gente tem que achar algumas abordagens de fazer, pô, eu gosto da comunicação dessa empresa no Instagram, vou comprar. Eu tô seguindo eles no Instagram. Por que que alguém segue uma empresa no Instagram, né? Eu me identifico. Que argumento eu posso querer comprar? Daí a gente fala muito isso, né? Eu e o Luiz, a gente sempre conversa muito, né, Luiz? A questão, no Google a gente vai trabalhar uma comunicação mais fundo de funil, mas às vezes a gente aproveita o meta com remarketing. Então, pô, eu trouxe esse cara do Google e levei para o meu site. Esse cara sai do meu site, ele recebe um anúncio de remarketing, né? E aí a gente trabalha o remarketing de um dia, né, que a gente costuma falar, ou de carrinho com uma coisa mais agressiva. Esse cara, se ele saiu do meu site e não comprou, ele já está em momento de comprar. É mais fácil eu vender. Agora, se a gente trabalha ali, por exemplo, no Meta Ads, né, uma comunicação mais aberta, não dá para trabalhar preço e produto, né? É uma coisa muito agressiva, as pessoas não estão em momento de comprar. Então a gente tem que trabalhar melhor isso. Então volta nessa questão do funil, né? E eu acho que deu para ter uma ideia bem geral da importância da gestão de tráfego hoje em dia, né? Então, antes de finalizar, eu queria que vocês dessem algumas dicas, né, sobre tráfego para quem está ouvindo, para os gestores, principalmente, né? Quais são as dicas que vocês dariam hoje, baseado no conhecimento que vocês têm, na experiência que vocês têm? Então, Fran, acredito que o primeiro ponto é ter clareza sobre como é o funil de compra de um determinado produto. Por exemplo, uma bateria pode demorar vários dias até a pessoa comprar esse produto. E comparando, quem sabe, um produto muito mais barato, vamos supor um produto de R$ 29,90, digamos assim, muitas vezes um produto mais barato vai ter menos problema da pessoa comprar, né? Então vai ser uma compra muito mais no impulso do que no exemplo da bateria, né? Então a gente precisa ter essa clareza de quantos dias o cliente demora para fazer uma determinada compra, né?
Então isso entra toda também uma questão claro, ter essa clareza do funil e principalmente entender sobre configuração de atribuição, né? Ou seja, a gente precisa entender qual é o canal que mais converte para um determinado tipo de produto. Ou seja, às vezes a gente entende, né, que no Google a gente tem essa campanha mais fundo de funil, e no Meta, muitas vezes a gente acaba optando por campanhas de remarketing e também, quem sabe, em produtos que são mais produtos mais de intenção, né? Ou seja, a gente acaba pegando a pessoa por uma determinada dor que ela está sentindo no momento. Então, é nesse ponto, né? A gente precisa entender muito bem o funil daquele determinado produto, quanto tempo ela demora para comprar, e assim a gente tem clareza de como abordar essa pessoa, tanto no Google quanto no Instagram, né? É o famoso LTV, né? O ciclo do produto. Isso aí. E Bom. Gabi, manda aí a tua dica aí. Legal. Então, pessoal, uma dica, né, que a gente sempre traz, e é o nosso método aqui da Astros, que é de fato trazer um 360 voltado também a todo o conteúdo do Instagram, né? Porque às vezes a gente dá uma ênfase muito grande no Ads e a gente esquece que o Ads, ele se beneficia com toda essa questão de machine learning, com como as pessoas curtem, como elas comentam nas nossas publicações. Então, isso tudo traz um aprendizado, principalmente, né, quando a gente traz essas campanhas ali mais otimizadas do Meta, ou do Google também, né? Mas quando a gente instala aquela ferramenta que a gente chama, né, fala da importância para os clientes do Pixel, para a gente instalar no nosso site, é de fato para isso, né? Quando a gente então tem um Instagram ali que as pessoas têm todo o envolvimento ali, a gente consegue trazer isso lá de volta e a ferramenta vai entregar o nosso anúncio de ads para uma pessoa mais qualificada, porque ele já entende quem que curte, para quem que o meu algoritmo orgânico entrega o meu conteúdo. Então isso é super importante nessa jornada. Então, nada de comprar seguidores, viu, pessoal? Tem que ter a base bem limpinha para depois a gente poder reimpactar isso em forma aí, de ads. né? Então não é só o ads, né? Porque às vezes a gente dá muita ênfase nisso. Então quando a gente tem um equilíbrio, né, entre o orgânico e o pago, é o mundo perfeito, né? Porque o pago vai sempre depender de investir mais. Então a gente tem que ter, e a gente faz muito para os nossos clientes aqui também, de trazer seguidores não comprados, como a Fran falou, né? Clientes de fato reais e que engajam, interagem com a nossa empresa, que podem ser compradores. Então, para eu seguir uma empresa no Instagram, eu em algum momento, primeiro, eu tenho interesse, em algum momento eu posso vir a comprar alguma coisa ou contratar um serviço. Por isso também, quando a gente fala de branding, não é entrar em qualquer trend, qualquer coisa só para seguidores, para ter seguidor, né? Só para um número. Também tem que ter seguidor qualificado, porque justamente isso vai impactar em outras frentes. Então, é um trabalho 360 mesmo de pensar toda a comunicação nesses vários canais, né, do cliente. Então, pessoal, agradeço muito, Gabi, Luiz, pela participação de vocês, foi muito bom, né? Foram dicas valiosas aí para quem é gestor, para a audiência, para quem quer saber mais sobre tráfego pago de forma geral. E, né, para você que ficou até aqui, eu quero fazer um convite, siga a gente, né, nas redes sociais, já aproveite e siga a gente para acompanhar tudo o que acontece aqui na Astros e os futuros episódios da Astros Way. Um abraço e até a próxima!